A independência da Bolívia. A autoridade real enfraquece com as guerras napoleônicas. Quando Napoleão invade a Espanha e torna seu irmão rei de lá, isso tem um impacto enorme nas suas colônias. A elite, a princípio, ficou relutante, mas decidiu apoiar nosso próximo fato importante, a Junta Central. Eram propostas de reformas no domínio colonial, os lados cada vez mais divergentes, uns apoiando e outros não concordando com nenhuma das reformas. E com isso surgem os primeiros protestos de independência por parte dos crioulos. Isso desencadeou os primeiros esforços para a independência. Em uma audiência sobre a junta, alguns juízes se recusaram a reconhecer as novas leis por alegarem que seria visto como consequência da rebelião. Os crioulos, também não aceitando a junta, pois eles queriam a independência e não novas leis, começaram a protestar nas ruas. Porém, as autoridades logo abafaram essas manifestações. Logo depois, ocorreu a revolta em La Paz. Pedro Domingo Murilo liderou essa revolta com crioulos e mestiços e proclamou a independência do Alto Peru. Mas poucos meses depois, a revolta foi derrubada pelas forças reais. Porém, a autoridade real sobre o Alto Peru nunca mais foi a mesma. E nos próximos 7 anos, o local era uma concentração de batalhas. Nesses anos de batalhas seguidas de batalhas, Simão Bolívar entra em luta com seu exército libertador e, após muitas invasões ao território fracassadas, um de seus oficiais libertou a região do Alto Peru, que nesse momento era a última ainda sob o domínio espanhol. O novo país foi chamado de Bolívia em homenagem a Simão Bolívar e logo depois ao longo dos anos foi perdendo território até se tornar o que é hoje. Dependência venezuelana. O movimento originou pela rejeição dos caraquenos ao novo governador da província da Venezuela e capitão-general da Venezuela Vicente Amparo, que tinha sido nomeado pelo irmão de Napoleão Bonaparte, José I da Espanha, que se desempenhava como rei de turno devido ao derrocamento do rei espanhol, depois da invasão napoleônica na Espanha. Francisco de Miranda foi um militar venezuelano precursor da independência da América Espanhola. Executou um malogrado plano de independência das colônias espanholas na América Latina, mas que se reconhece como precursor das ideias de Simón Bolívar e Bernardo, assim como de outros combatentes americanos que conseguiram a independência em grande parte da região. José Bonaparte assume o trono da Espanha. Em 1908, quando Napoleão Bonaparte aprisionou o rei espanhol Fernando e impôs seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, a elite crioula venezuelana vislumbrou a possibilidade da formação de um cabildo aberto em Caracas, ou seja, um cabildo comum com a livre participação de crioulo. Crise na economia abre brechas para crioulos. Essa era uma questão política que afligia os crioulos há muito tempo, pois só os espanhóis de nascimento, os chapetones, mandados para a América pela coroa espanhola, tinham plenos direitos políticos nas colônias. Dessa forma, se instaurou na capitania geral da Venezuela um conflito. De um lado, os espanhóis e os comerciantes, chamados de realistas, ligados diretamente ao mercado espanhol, que defendiam a submissão de Caracas às cortes espanholas. O governador Vicente Amparo chega à capitania da Venezuela. Em janeiro de 1809, o novo governador chegou à capitania da Venezuela, Vicente Amparo. Como era muito difícil a comunicação entre a Espanha e a América, os venezuelanos não sabiam ao certo se Amparo era um representante das juntas espanholas a favor de Fernando ou um político afrancesado. Junta governativa. Em 19 de abril de 1810, os crioulos de Caracas decretaram a formação de uma junta governativa, obrigando Amparo a reunir ao governo da capitania e expulsando todos os espanhóis da administração e do território venezuelano. É o Libertador. Num primeiro momento, a junta governativa de Caracas se declarou fiel a Fernando, mas quando as cortes espanholas tentaram bloquear os portos venezuelanos, o novo governo passou a lutar pela independência. Em julho de 1811, a junta governativa de Caracas decretou seu ato de independência
liderada por Cristóbal Mendonça. Bolívar convocou Francisco de Miranda para assumir o território venezuelano e Miranda acabou sendo aclamado ditador da Venezuela. A redação espanhola foi violenta e Miranda, a fim de evitar um banho de sangue, assinou a rendição em julho de 1812. Os patriotas venezuelanos viram Miranda como traidor, inclusive Bolívar, e por isso o prenderam e o entregaram. Por alguns meses, a coroa espanhola retomou o controle da Capitania Geral da Venezuela, mas em 1813, Bolívar, que tinha se exilado na colônia, invadiu o território e tomou Caracas. Tornou-se então presidente clamado como El Libertador. Independência do México. O México foi colonizado pelos espanhóis a partir do início do século XVI, e até 1810 os espanhóis exploraram o território e a população nativa. E além do povo mexicano serem explorados, ainda tinham que seguir as leis da Espanha, que sempre privilegiavam a aristocracia de origem espanhola e a corte metropolitana. E nessas injustiças e exploração foi onde surgiu a luta em busca da emancipação política. E a Revolução Francesa e os ideais iluministas foram motivadores também. Miguel Hidalgo foi um dos líderes responsáveis pela independência do México. Ele mesclava ideias anticoloniais e propostas reformistas. 16 de setembro de 1810. Durante a madrugada de 16 de setembro de 1810, Hidalgo declarou a guerra oficialmente. Sua declaração foi conhecida como Grito de Dolores, sendo assim, chamando a população para se juntar à luta contra o governo espanhol. Hidalgo preso e executado. Hidalgo e mais alguns soldados foram presos e executados dia 31 de julho de 1811. E no dia de sua morte, Hidalgo pediu para não ser vengado e nem fuzilado pelas costas, pois tinha o costume de fuzilar pelas costas seus traidores. Então colocou sua mão direita sobre seu coração e foram precisas 2 sequências de disparos e um tiro de misericórdia. José Maria Morelos na liderança e sua executação. Depois da morte de Hidalgo, Morelos assumiu a liderança. Morelos até tentou declarar independência em 1813, mas não foi reconhecida pela coroa espanhola. E no ano de 1815, Morelos foi capturado e executado no dia 22 de dezembro. Vicente Guerreiro. Guerreiro assumiu a liderança após a morte de Morelos, e nos anos seguintes a revolta agora estava quase perto do colapso. E em 1820, o vice-rei João Ruiz de Apodaca enviou um exército sob o comando general crioulo Agustín de Iturbide contra as tropas de Vicente Guerreiro. Mas foi pelo contrário. Iturbide se juntou com um guerreiro e em 1821 os representantes da coroa espanhola e Iturbide assinaram o Tratado de Córdoba e reconheceu a independência do México, nos termos de Plano de Iguala. Plano de Iguala. Definição do catolicismo como religião nacional do México, proclamação da independência do México e a igualdade social para todos os grupos étnicos e sociais do novo país. E o plano também fornecia igualdade de todos os habitantes do México e direitos iguais para a justiça, em todos os seus aspectos de suas vidas. Independência chilena. Para começar a explicação, é preciso estar ciente de que as colônias espanholas tinham um sistema de produção quase feudal, e sua economia foi enfraquecendo. O principal causador disso foram as ideias iluministas aplicadas em vários outros países. Os crioulos são a nova classe dominante. Os crioulos se tornam a nova classe dominante na colônia, entram em contato com as ideias iluministas aplicadas em países livres e sem monarquia e começam a questionar os privilégios espanhóis e seu modo de governar. Porém, essas ideias não foram aplicadas durante anos por medo de os escravos e mestiços se revoltarem, como no Haiti. O processo de independência foram divididos em 3 etapas. E essas etapas são: a antiga pátria. Ela foi marcada por 3 eventos importantes. A primeira junta do governo, que conquistou a liberdade de comércio, a formação de corpos armados e o próximo evento importante, o primeiro Congresso Nacional. Ele conseguiu às pessoas o direito de organizar e escolher suas autoridades e a lei da liberdade de barriga. O último evento desse período foi o governo de José Carreira, que deu vários passos para a independência, como, por exemplo, o Regulamento Constitucional chileno. Sua gestão não ligava para a soberania espanhola, contanto que o rei respeitasse a Constituição. A próxima fase é a Reconquista Espanhola. Começa com a Batalha de Rancagua,
que tem vitória dos patriotas. Porém, logo depois a monarquia envia um exército para retomar o poder e obtém sucesso. Nesse período, muitos dos que se viram contra a monarquia eram perseguidos, banidos ou exilados. Os protestantes locais eram liderados por Manuel Rodrigues. Os exilados na Argentina receberam o apoio do conversador cuyo José San Martín e Bernardo O'Higgins, que criaram o Exército Libertador dos Andes. E aí começa a nossa próxima parte, a nova pátria. O exército, enfim, derrotou as forças da monarquia e um ano depois, em 12 de fevereiro de 1818, O'Higgins proclamou a independência. Não feliz com isso, o vice-rei do Peru mandou tropas ao Chile. Porém, em 5 de abril, no mesmo ano, suas tropas foram derrotadas e o Chile finalmente conquistou totalmente a sua independência. Processo de independência da Argentina. Durante a Revolução de Maio, que os argentinos proclamaram sua independência, porém o processo não foi pacífico, pois ocorreu uma guerra contra a Espanha em 9 de julho de 1816. A independência foi declarada pelos concrecistas. A independência argentina tornou-se possível como consequência de alguns fenômenos, dos quais pode-se destacar a crise do antigo regime, crise espanhola, ascensão napoleônica, deposição da realeza espanhola. José, líder dos movimentos da independência. José de San Martín foi um militar argentino, líder dos movimentos pela independência do Chile e do Peru, contra o domínio espanhol. Recebeu o título do protetor do Peru. Revolução de Maio. A Revolução de Maio foi uma série de eventos que ocorreram entre 18 e 25 de maio de 1810, na cidade de Buenos Aires, capital de vice-reino do Rio da Prata. Essa era uma colônia do Império Espanhol que incluía aproximadamente os territórios dos atuais países da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. O resultado foi a remoção do vice-rei Baltazar Hidalgo de Cisneros e o estabelecimento de um governo local, a primeira junta. A Revolução de Maio foi a primeira revolta bem-sucedida no processo de independência da América do Sul.